Bom dia, irmãos. Olha nós aqui outra vez. Estou postando o link dessa transmissão em dois grupos da nossa igreja, o informativo e o Fundamentos da Fé. Aguarda só um minutinho enquanto eu posto isso aqui para nós. Então, está aí no nosso grupo Fundamentos da Fé. Quero dizer para vocês que o nosso chat está em funcionamento. Você pode fazer perguntas aí para a gente tentar responder. Olha só, estou dizendo aí, ó, olá, estamos com o chat funcionando aqui, tudo bem. Então, a aula que eu quero preparar para vocês é uma introdução à doutrina da Trindade e falar um pouco sobre Deus, o nosso Pai. Em poucos minutos. Se você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, você encontrará aquele texto que comumente nós chamamos de a grande comissão. Então, o Senhor Jesus fala no verso 19, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa fórmula do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, é uma fórmula que, costumeiramente, você encontrará no Novo Testamento, em que várias vezes Paulo e outros autores bíblicos vão mencionar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, geralmente o Pai e o Filho e o Espírito Santo, dando a entender, pelo menos para nós cristãos, uma menção à triunidade de Deus. Os judeus, eles creem no Deus Pai, na promessa do Messias, e há muito pouco ensino a respeito do Espírito Santo. Mas eles não creem numa trindade. Nós, cristãos, cremos que Deus, o único Deus verdadeiro, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, Quando nós somos batizados em nome dos três, ou em nome do Deus que é triuno, ou que é trino, que é três pessoas em uma só. Quando nós recebemos a Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de Deus, e assim recebemos o direito de chamá-lo de nosso Pai. João capítulo 20, verso 17, o Senhor Jesus diz que vai para o meu Pai, para o nosso Pai. O novo nascimento é um dos seus aspectos, um ato legal, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 4, versículos 5 e versículos 6, que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, ou Papai, ou Paizinho, dando a entender a intimidade que Deus, o Pai, oferece para nós como seus filhos. E nós, como filhos adotivos, recebemos todos os direitos de herdeiros com Cristo. Paulo fala isso em Tito, capítulo 3, versículo 7, que nós somos co-herdeiros ao lado de Jesus, que é o unigênito Filho de Deus. E esse assunto, então, da paternidade de Deus nos chama a atenção para que a nossa salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai que adota e elege e adota. O Filho que entrega a sua vida e derrama o seu sangue para a nossa remissão e para a nossa redenção. E o Espírito Santo que vem habitar em nós como selo e penhor da nossa herança. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1. Você encontrará também vários textos na Bíblia, parágrafos que fazem uma menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo junto na nossa salvação, na nossa santificação e na nossa preservação até o dia da volta. O ensino bíblico que para nós é claro a respeito sobre Deus é que ele é triuno.
Ele é um único Deus, mas ele subsiste, ele existe eternamente em três pessoas. Ele é Deus o Pai, ele é Deus o Filho, ele é Deus o Espírito Santo. E nessa trindade não existe uma fusão, mas também não existe uma separação. Na trindade de Deus não existe uma confusão, você não pode confundir o Filho com o Pai, nem confundir o Filho com o Espírito Santo, coisas que comumente a gente faz, inclusive na oração. Nós vamos orar e de repente falamos, Senhor Jesus, nosso Pai. Não, Jesus não é o nosso Pai, Jesus é o Filho. Comumente, quando nós falamos sobre oração, Paulo dá um modelo para nós de forma indireta, quando ele diz que nós nos dirigimos ao Pai por meio de Jesus no Espírito Santo. Nós oramos ao Pai, a nossa oração ela é mediada, ela é apresentada a Deus por meio do Filho, e nós o fazemos no poder e também na direção, na condução do Espírito Santo que habita em nós. A Trindade ela é ensinada claramente nas Escrituras. Nós cremos que há um ensino sobre a Trindade lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que Deus usa plural se ele é sozinho? Alguns falam que é um plural de majestade. Nós acreditamos que não é unicamente uma questão gramatical de um plural de majestade, mas é um plural da deidade ou plural da divindade, de que Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo juntos em plena e completa e perfeita unidade e comunhão, trabalhando juntos na criação do homem, na formação do homem. Depois, Isaías, quando tem aquela visão de Deus, lá no capítulo 6, Deus diz: a quem nós havemos de enviar por nós? Se Deus é um só, por que ele usa o plural de novo? Nós cremos que esses textos do Antigo Testamento, que mostram Deus referindo a si mesmo com a pessoa no plural, é uma indicação da Trindade. O próprio nome de Deus, que muitas vezes é traduzido por Deus na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando diz Deus fez isso, Deus fez aquilo, a palavra Elohim, a terminação em hebraico, ela é plural. No entanto, não pensamos em deuses, mas nós pensamos em um Deus só, conforme o esclarecimento que a Bíblia vai trazendo paulatinamente para nós, é um Deus só que existe numa coexistência de Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três, e somente os três, são da mesma natureza, diferente da natureza humana que é criada por Deus. A Trindade é ensinada nesses textos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, 1 João, capítulo 5, versículo 7, um texto que vale a pena a gente abrir a Bíblia lá e ler para os irmãos, capítulo 5, versículo 7 de 1 João. Olha só: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três são unânimes num só propósito. Então, quando João fala do céu, ele diz que lá tem três que dão testemunho: o Pai, a Palavra, que é Jesus, o Logos, e o Espírito Santo. E os três são um. Os testemunhos de Jeová traduzem equivocadamente essa última frase, dizendo que os três estão em comum acordo. É claro que nós concordamos que os três estão em comum acordo, mas não é isso que João está falando simplesmente aqui. Ele está falando que Pai, Filho e Espírito Santo são essencialmente, por natureza, um só. Um só Deus que subsiste em três pessoas. É claro que não conseguimos explicar isso, não tem jeito. O catolicismo romano chama isso de o mistério da Trindade, e nós concordamos com eles. É um mistério, é uma revelação que Deus faz de si mesmo, mas que não, a nossa mente
limitada como é na sua capacidade de captação das coisas, não consegue penetrar, entender, compreender na sua plenitude como que isso é possível. Assim como que nós não entendemos como é possível a encarnação de Jesus, a divindade e a humanidade coexistirem numa só pessoa. Nós temos frases que nos ajudam a compreender, mas entender na sua plenitude é um mistério do poder e da revelação de Deus a nós. Nós cremos que é assim que Deus se revela. Deus se revela a nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo, sendo que cada pessoa da Trindade é uma individualidade, é um indivíduo, mas os três não são diferentes um do outro, eles são co-iguais na sua coexistência. E por causa dessa unidade perfeita, nós cremos na Trindade. A formulação histórica da doutrina da Trindade, ela procura circunscrever ou incluir, colocar dentro e salvaguardar e proteger o mistério. Nós não estamos tentando explicar tintim por tintim, porque não é possível, pois está além da nossa capacidade mental de compreender, e ela também nos confronta com aquilo que talvez seja a mais difícil noção que a mente humana tenha de assimilar. Ela não é fácil, mas a Escritura testemunha em todas as suas páginas que ela é verdadeira, e crer na Trindade é um dos elementos fundamentais da fé cristã, define o cristianismo. Um cristão, uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não crê na Trindade, não pode usar o rótulo, o título de cristão. Ele é uma outra coisa, mas ele não é um cristão segundo o que a Bíblia ensina. E uma das primeiras grandes heresias da história da igreja foi exatamente o arianismo, que negava a divindade do Filho, e ao negar a divindade do Filho, negava a existência e a coexistência da Trindade. Os cristãos se recusam a afirmar a crença em três deuses. Nós não somos triteístas e, portanto, não somos politeístas. Uma vez eu recebi a visita de um testemunho de Jeová, e ele dizia que nós cristãos, ou cristãos não iguais a eles, são triteístas porque nós cremos em três deuses: o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus Cristo e o Deus o Pai. E eu disse que, na verdade, quem era politeístas eram eles, porque embora eles não aceitem e não creem a divindade de Jesus, eles dirigem oração a eles, eles fazem cânticos para ele, eles acabam adorando. E aí eles adoram alguém que eles dizem que não é Deus, mas o adoram. Isso sim é politeísmo. Então, nós cremos que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem. E nós defendemos que não somos triteístas com o mesmo vigor que muitas pessoas recusam admitir que a Trindade é apenas modos sucessivos de Deus se revelar, que na história da igreja ficou chamado de modalismo. O modalismo, ele dizia o seguinte: Deus é três, mas é assim, ele é três Deus, ele é um Deus que se manifesta em três pessoas sucessivas. Primeiro ele era o Pai, depois esse mesmo Deus se revelou como o Filho, e depois esse mesmo Deus se revelou como o Espírito Santo, de modo que é um só Deus em três manifestações diferentes sucessivas na história do mundo e da igreja. Nós não cremos que isso seja verdade. Nós não cremos que houve Deus o Pai, depois ele se tornou o Filho e depois ele se tornou o Espírito. Não, nós cremos que os três coexistem, são um só, e ao mesmo tempo é um Deus e em três pessoas. É um só Deus que subsiste em três pessoas co-iguais, co-eternas, co-poderosas e ao mesmo tempo um só. Uma outra heresia que nós não aceitamos é a do subordinacionismo. A Bíblia fala que Jesus chama o Pai de maior, a Bíblia fala que Jesus obedece à vontade do Pai e que ele está subordinado à vontade do Pai.
Isso, na história da igreja, ganhou o nome de subordinacionismo. Só que o subordinacionismo teológico, histórico, ele degenerou em tratar Jesus como inferior a Deus. Nós não somos subordinacionistas no sentido de que cremos que Jesus é inferior em divindade para com o Pai e para com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo é inferior em divindade para com o Pai e para com Jesus Cristo. Não. Nós cremos que existe dentro da Trindade uma administração interna, uma economia na qual o Pai é o líder, o Filho e o Espírito Santo estão com ele. Mas isso não quer dizer que a subordinação do Espírito, a subordinação de Jesus, os diminui na sua divindade. Nós não somos, nesse sentido, subordinacionistas. Nós cremos e concordamos que Jesus disse, e ele disse mesmo, está na Bíblia, que ele obedeceu o Pai, que o Pai é maior, mas ao dizer isso, Jesus não está dizendo que a sua divindade é inferior e que a divindade do Espírito Santo é mais inferior ainda. Não. É o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O que nós fazemos é afirmar a unidade da Trindade e a distinção de cada uma das pessoas da Trindade sem negar a divindade de qualquer uma delas. Nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas. Essa é a crença cristã. Nós cremos em um único Deus e esse Deus ele subsiste, ele existe em três pessoas, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Ir além disso é escolher o caminho do erro, que a gente chama de heresia, de tentar modificar a Deus. Agora, voltando-nos para a pessoa do Pai, quem é o Pai? O Pai é o criador e sustentador das nossas vidas. O Salmo 27, versículo 10, diz que o Pai nunca nos abandona. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus jamais me abandonará. Ele tem um cuidado especial por nós. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, diz que Deus cuida de nós melhor do que ele cuida das aves do céu, porque elas não trabalham, não semeiam, e, no entanto, Deus não deixa um pardal cair sem que ele saiba, sem que ele permita. Deus cuida de nós melhor do que ele cuida dos lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, no entanto, a gente tem que reconhecer a beleza das flores. Cada flor que a gente vê pelo mundo afora e nos jardins, que são lindas, maravilhosas, e a Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E se Deus faz assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, como que ele não cuida de nós? Aqui em casa eu tenho uma muda de uma flor que chama Flor da Meia-Noite. Ela dá flor uma vez por ano e essa flor abre à meia-noite. E há 2 anos atrás a minha muda resolveu dar flor e o botão foi subindo, crescendo, crescendo. Eu disse, ela vai abrir amanhã quando eu acordar, eu vou vê-la, eu a verei. E aí quando eu acordei de manhã estava tudo murcho. Foi aí que me disseram, essa é a flor da meia-noite. Ela só abre à meia-noite uma vez por ano. Se você não ficar acordado, você não vê. Olha só. Então, Deus não nos trata assim. A flor do campo, que é linda, existe numa noite e amanhã já murchou. A Bíblia diz que Deus cuida de nós, por isso a gente não deve andar ansioso com o que comer, beber e vestir, porque Deus sabe que a gente precisa e Ele providenciará, Ele preparará o caminho, abençoando o nosso trabalho para cuidar das nossas vidas. Foi o Pai quem enviou Jesus. Jesus diz claramente inúmeras vezes: o Pai me enviou e agora eu envio vocês também. Para nos trazer a salvação, está escrito lá em João 12, 49, João 20, 21, que é o propósito do Evangelho de João. E ele também enviou o Espírito Santo para habitar no nosso coração. Você lê isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Olha como que a Bíblia fala a respeito do envio do Espírito Santo pela pessoa do Pai.
E eu rogarei ao Pai, disse o Senhor Jesus, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto é um dos textos também que nós usamos para falar sobre a divindade do Espírito Santo, porque Jesus diz, ele enviará outro consolador. A palavra outro aqui, no original, que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra aqui é a palavra allos, não a palavra hétero. Você conhece bem a palavra hétero, heterossexual, né? Outro sexo. A palavra hétero significa outro, que pode ser do mesmo tipo ou de outro tipo. Então, ali tem outro homem, ou seja, o outro que não sou eu. Mas a palavra que é usada aqui não é outro nesse sentido, outro que não é igual a mim. A palavra allos quer dizer outro do mesmo tipo. E Jesus usa essa palavra para se referir ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é do mesmo tipo que eu, da mesma natureza, da mesma essência. Se Jesus é divino, então o Espírito Santo também é divino, porque ele é outro do mesmo tipo, da mesma natureza de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos dará outro consolador. O Pai nos cria, o Pai cuida de nós, o Pai envia Jesus, que vai nos salvar, e o Pai envia o Espírito Santo, que vai habitar em nós para garantir que a salvação que ele nos deu não seja perdida de forma nenhuma. Para nós perdermos a nossa salvação, Deus tem que tirar o Espírito Santo de nós, e ele diz que ele veio para morar, ele não veio para fazer turismo de fim de semana na nossa alma. Ele mora em nós, ele habita em nós. E Paulo usa duas palavras fortes: ele habita como um selo que está colado, e ele habita como um penhor, que é uma prestação, uma garantia de que todo o pagamento será feito. A Bíblia diz que ele se manifesta a nós quando nós o amamos e guardamos a sua palavra em obediência. Olha aqui João 14, verso 23. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, João 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, eu e o Pai, para ele e faremos nele morada. Ou seja, como que o Filho e o Pai moram em nós? Pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo morando em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em nossos corações. E aí ele continua, verso 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Continuando, nós temos liberdade para nos aproximarmos dele por meio de Jesus Cristo. E assim nos apresentarmos diante dele. Paulo diz isso em Efésios 2,18, que nós nos apresentamos ao Pai por meio dele no Espírito Santo, como eu falei agora há pouco. Nós podemos desfrutar da sua comunhão junto com o Filho. 1 João, capítulo 1, versículo 3, é outro texto que fala dessa intimidade que o Pai oferece para nós. João está falando aqui do testemunho que ele dá a respeito de Jesus e da sua divindade. E do verso 3 ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Podemos ter comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo. É o Pai que criou todos nós, Paulo diz isso, a Bíblia diz isso o tempo todo. É o Pai quem elege os que vai salvar e os adota como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, isso está explícito lá de forma muito clara, que o Pai é aquele que nos elege. Olha aí na Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes,
regiões celestiais em Cristo. E aí ele diz, verso 4, assim como nos escolheu, quem? O Pai. Nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. Quando foi que Deus te escolheu para que você fosse filho dele? Antes da fundação do mundo. Antes que você pudesse dizer sim ou não, antes que você pudesse entender qual é a cor dos seus olhos, antes que você tomasse qualquer decisão na sua vida, até mesmo a decisão de entregar sua vida para Jesus, antes disso, lá na eternidade, Deus já tinha escolhido você para pertencer a Ele. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. O Pai nos escolheu e nos adotou. Ele não só nos escolheu, como ele legalmente nos adotou para que nós fôssemos legalmente seus filhos por meio de Jesus Cristo. Nós não somos filhos naturais de Deus. Nós somos filhos adotivos. Existem duas maneiras em que você pode chamar Deus de Pai. Uma por causa da criação, ele é o pai da criação, então por ser alguém criado por Deus, você pode dizer que Deus é o seu pai. Mas há um sentido especial e específico que você só pode chamar Deus de pai, que é por causa da salvação. Só chamarão Deus de pai na eternidade aqueles que foram adotados e salvos por ele. Portanto, cuidado se você não entregou sua vida para Jesus e sair por aí dizendo que Deus é seu pai. Deus é o seu criador. Mas o seu pai, aquele que te dá o direito de ser filho dele, só é possível quando ele te adota e quando você o recebe no seu coração, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a palavra poder ali é a palavra autoridade, direito, de serem chamados filhos de Deus. A saber, quem pode ser chamado filho de Deus? Os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Não é a igreja evangélica que inventou essa conversa. Essa conversa vem da Bíblia. Essa conversa vem de Deus. Você só pode chamar Deus de Pai e dizer que é filho de Deus se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida pela fé nas mãos dos filhos de Deus. Aí você pode chamar Deus de meu Pai, nosso Pai, Abba Pai, Papai. Entenda bem isso. A ele devem ser dirigidas as nossas orações primariamente. Nós oramos em primeiro lugar ao Pai. Não é errado você orar a Jesus. Estevão orou a Jesus lá no dia da sua morte, quando ele foi apedrejado. Não é errado você orar ao Espírito Santo. Orar ao Espírito Santo é orar a Deus, orar a Jesus é orar a Deus. Agora, a forma e a fórmula que a Bíblia nos ensina da oração é que na oração nós nos dirigimos ao Pai. Por isso é incoerente, é uma oração mal aprendida, você dizer assim, Senhor Jesus, meu Pai. Não é correto dizer isso. Agora, se você orar dessa forma, não quer dizer que Deus vai rejeitar a sua oração porque Deus está mais preocupado com a construção gramatical e a ordem das coisas. Não é isso. Mas nós precisamos aprender a usar a linguagem das Escrituras e a linguagem das Escrituras nos mostra o meio correto, o modo correto de nós nos relacionarmos com Deus. Não é só uma questão de linguagem, é uma questão do jeito certo de fazer, porque Deus se revelou a nós assim. Então, nós dirigimos as nossas orações ao Pai e o fazemos em nome de Jesus. Por isso, nós ensinamos as pessoas quando oram, sempre que você terminar a sua oração, diga em nome de Jesus. Essa frase quer dizer que você está concordando e aceitando Jesus como seu mediador, aquele que apresenta e defende a sua oração e a sua causa na presença do Pai. O próprio Jesus orava ao Pai. Então, vamos aprender a fazer do jeito certo e usar a linguagem correta. Nós vamos crescer
espiritualmente ao aprendermos essas questões que são fundamentais da vida cristã. É o Pai que perdoa os nossos pecados, o Senhor Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, perdoa-nos os nossos pecados. O perdão nos é dado por meio de Jesus, mas quem libera, usando essa expressão, quem dá o perdão, quem dispensa o perdão, é o Pai. Jesus é aquele que é o nosso mediador e que apresenta o seu sacrifício como a base do perdão. Mas o perdão é dado pelo Pai, o Senhor de todos nós. Também, como nosso Pai, é Ele que nos corrige quando nós erramos. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 a 11, o autor de Hebreus diz que Deus nos corrige e Ele corrige filhos. Se nós ficamos sem disciplina na nossa vida, é porque não somos filhos, nós somos bastardos, e os bastardos não entrarão na casa do Pai. Porque nós somos filhos adotivos, legalmente adotados por meio do sangue de Jesus. Deus não tem bastardos, ele não tem filhos de adultério, de relações sexuais ilícitas. O que isso quer dizer? Pode parecer ofensivo para algumas pessoas, mas o que a Bíblia nos ensina é que a relação de Deus conosco ela é pura, ela é verdadeira e ela é sincera. Deus corrige filhos. Assim como você corrige os seus filhos e não corrige os filhos da sua prima, Deus corrige os seus filhos, Deus nos corrige. Nós somos os seus filhos por meio de Jesus. Quais são as implicações práticas disso? Já que Deus é o nosso Pai, como deve ser o nosso relacionamento com Ele? Olha o que a Bíblia ensina. Primeiro, se Deus é o nosso Pai, nós devemos obedecer os seus mandamentos, porque o filho deve obediência ao Pai. Nós devemos honrar o nosso Pai celestial. João capítulo 6, 38 diz que nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Jesus sempre o obedeceu em tudo. E a Bíblia diz que exatamente porque ele foi obediente ao Pai em tudo é que nós somos salvos. Se Jesus tivesse desobedecido a Deus, nós estaríamos no sal, meus irmãos. Mas Jesus o obedeceu plenamente, deixando o exemplo de como um filho deve obedecer ao seu pai. Segundo, nós precisamos aprender a imitar a sua santidade e seu amor. Paulo diz que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. O filho não só obedece o pai, o filho também imita o pai. Como Deus faz? Olha só, pai, como é que você deve criar os seus filhos? Imitando a Deus. Como que Deus cria? Como que Deus trata? Assim, o pai humano imita o exemplo da paternidade de Deus para educar e criar os seus filhos em casa. Como que nós devemos obedecer aos nossos pais e como que nós devemos obedecer a Deus? Aprendendo com a obediência ao Pai. Terceiro, intimidade. Paulo diz que nós chamamos Deus de Abba Pai. É uma palavra aramaica que significa paizinho ou papai, como a gente costuma usar na intimidade da vida familiar. Deus é o nosso papai. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que tem intimidade conosco. Ele é aquele que nutre amizade paternal com a gente. O Senhor Jesus diz: olha, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais Deus, que é bom. O nosso Pai, ele é bom. Ele não é o papai que a gente engana. Ele é bom. Ele gosta de abençoar. Ele gosta de nos tratar bem. Ele é o Abba Pai. Perdão. Quarto, honra. Quando o honramos, nós obedecemos. Quando nós o honramos, e nós o honramos por meio da obediência aos seus mandamentos, as pessoas incrédulas glorificam a Deus também. Jesus fala isso nas bem-aventuranças em Mateus 5,16, que quando nós obedecemos ao nosso Pai Celeste, as pessoas do mundo glorificarão a Deus
por ver-nos, nós, seus filhos, o glorificando nas nossas ações, atitudes de obediência. Quinto, nós devemos aprender a aguardá-lo. Ele prometeu vir. Nenhuma das suas promessas cairá por terra. Nós devemos manter viva a esperança da salvação, perseverando nos seus mandamentos em obediência, porque ele prometeu nos recompensar. Mateus capítulo 6, verso 1 a 18, Hebreus capítulo 10, versículo 35. A nossa perseverança em obediência tem grande galardão, diz a palavra de Deus. Nós devemos aguardá-lo. Ele virá para julgar todas as coisas, para colocar em ordem todas as coisas e para levar-nos para a sua casa. Essa semana, a minha esposa e eu estávamos meditando em João 14, e lá fala assim: na casa do meu pai, na nossa tradução, há muitas moradas. Mas uma outra tradução, e a palavra que é usada lá, ela é melhor traduzida não por moradas, mas por cômodos, aposentos. Nós vivemos falando que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro e nós moraremos em mansões celestiais. Deus está preparando mansões para nós. Deus está preparando quartos na casa dele. Presta atenção. Essa ideia das mansões vem do nosso imaginário, porque a gente quer morar bem lá no céu, com vários cômodos, ou casona, palácios, né? Mas Deus está preparando um cômodo na sua casa para nós. Nós vamos morar dentro da casa do Pai, na intimidade da casa do Pai. É claro que ao Senhor Jesus falar que lá tem cômodos, o que ele quer enfatizar é o fato da proximidade, de nós estarmos com o Pai. Essa ideia de mansões vem do fato que a gente vai morar na Nova Jerusalém, que é uma cidade, não é? Mas tudo bem. O que importa, o que está sendo ensinado, é que nós estaremos com ele na sua casa, na casa do Pai. Isso é muito bacana, isso é muito bom. Tarefinha para casa. Você está em casa mesmo? Então você já vai ter uma tarefinha para você fazer. Entreviste pelo menos 3 pessoas. Como você não pode sair para entrevistar lá na igreja, entreviste aí na sua casa mesmo. Qual que é a sua experiência de conhecer a Deus? Você que é adolescente na classe de Fundamentos da Fé, pergunte ao seu pai, pergunte à sua mãe, como é conhecer Deus? Como é que você conheceu Deus? E aí, pai, mãe, conte para o seu filho a sua experiência de conversão a Cristo. Como que era você antes de conhecer a Cristo? Como que você conheceu a Cristo? É claro que alguns nasceram e foram criados no Evangelho. Quando eu fui pastor numa outra igreja, nós fizemos uma pesquisa com as crianças e perguntamos: desde quando você conhece a Jesus? Perguntamos para as crianças. E uma criança de 8 anos respondeu assim: eu conheço a Deus desde quando eu era um feto, porque eu fui criado aqui na igreja desde pequenininho, né? Os pais já eram crentes, ele nasceu na comunhão da igreja, e aí então ele era crente desde quando ele era um feto, olha só. João Batista já era um crente desde quando era um feto, então não é uma experiência tão extraordinária assim para a gente falar, né? Mas como você conheceu a Jesus? Mesmo quem, mesmo quem nasceu num contexto evangélico, foi criado na igreja, a Bíblia fala que é um momento da conversão. Ela pode ter acontecido em várias etapas, ela pode ter acontecido de uma vez, mas fale para o seu filho a respeito de como você conheceu Jesus. E aí pergunte para o seu pai e diga para o seu filho como que você se aproxima de Deus. Como que você ora? Como que você sabe que Deus está aí? E essas 2 perguntas, elas são muito interessantes para esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social. Como que nós vamos passar o evangelho para frente numa situação em que nós não podemos estar juntos com a igreja, ainda que seja momentânea? E aí o ambiente da família, mais uma vez, é colocado em relevo. Você está em casa. Como que em casa nós aprendemos de Jesus, ensinamos de Jesus, conhecemos Jesus? Olha só, meus queridos,
Se tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no grupo do WhatsApp para eu responder para você. Tenha um bom domingo e Deus os abençoe na sua paz. Amém.